Aí, beleza, né? Chegamos num acordo aonde eu vou me alimentar um pouquinho. Chegamos num acordo, bom apetite, pessoas, porque vocês estão se alimentando de mim a partir de tudo aquilo que vocês estão vendo, né? Então, com todo respeito, com toda proteção, com toda seguridade, com todo amor, com todo carinho, com toda harmonia possível, com todas as vibrações benéficas para o nosso campo. Chegamos num acordo onde tudo é um alimento de certa forma e as pessoas, os seres que a gente se alimenta são um alimento. Então, se você está se alimentando, você está se conectando com esses seres que vibram nesses alimentos que você também vibra. Mas aí, o fato é de que cada um tem sua particularidade, cada um gosta e vibra em energias particulares de si próprio. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não utilizo. Por exemplo, eu não. Deixa eu pensar em alguma coisa. Não sei. Parei de me alimentar de farinha, parei de me alimentar de milho, parei de me alimentar de agrotóxicos no geral, assim, parei de me alimentar de álcool, parei de me alimentar de ganja, de cigarros, de essas vibrações assim. Parei. Então, parei de me alimentar de rapé, parei de me alimentar, enfim, de todas essas energias, né? Parei de me alimentar de roupas sintéticas em si. Aí o fato é, eu dificilmente me alimento de... Ai, gente, é tão difícil dar exemplos, né? Mas enfim, eu não tenho, sabe? Já se extinguiu a necessidade de eu utilizar rapé, por exemplo. Já se extinguiu a necessidade de eu fumar ganja. Já substitui perfeitamente essa vibração. Substitui perfeitamente a vibração da ganja. Quando eu quero fumar eu vou lá e me alimento de bananas. Nem que eu precise comer um monte de banana. Aí eu me alimento de banana quando eu quero fumar quando eu quero fumar um cigarro, um tabaco, uma ganja, enfim, vou lá e me alimento de bananas. Bananas variadas são perfeitas e cada banana tem uma espécie rica e maravilhosa de energia que vai me deixar numa vibração similar, assim, vai me deixar numa vibração até melhor, porque não vai ter toda a vibratória em si do contexto da vibração próxima do pensamento, assim, tipo, o meu mental vai estar nas bananas, não vai estar no mental propriamente do cigarro, do álcool, enfim, né? Mas se eu quero criar um vínculo afetivo com algum ser que ainda está vibrando ali, por exemplo, no rapé, ou por exemplo, na ganja, se eu gostaria de criar um vínculo afetivo com esse ser que está vibrando isso, tem que ter concessões de alguma forma, tá ligado? Tem que ter concessões de alguma forma. Do tipo respeito mútuo completo, assim, né? E também o autoentendimento que eu também tenho os meus complexos de vícios do passado e isso vai continuar acontecendo porque eu ainda estou debitando os meus karmas por ter decidido por esses produtos de baixa vibração por muito tempo. Então agora eu estou decidindo por produtos, por energias, por vibrações de alta vibração. Enquanto eu decido por essas energias, meu corpo ainda está atrelado a esse passado
recuperando, né, o meu sentido inferior para estar formando, modulando, preparando para estar manifestando o meu ser superior de uma forma digna e respeitosa completamente. Mas aí, se você tá criando um vínculo com alguém que tá numa vibração super, super, super inferior, ou uma pessoa que já esteve numa vibração super inferior e que, consequentemente, está atrelada a isso de alguma forma, tipo, enquanto eu comprava ganja, enquanto eu adquiria álcool, etc., eu tava me relacionando com uma egrégora desse formato, né? De uma egrégora que estava ali dentro da substância álcool, dentro da substância ganja, dentro da substância tabaco, dentro da substância rapé, dentro da substância drogas no geral, dentro da substância arroz, dentro da substância batatas. Tipo, a gente entra em egrégoras para se comunicar com os seres. E quanto mais você utiliza, mais você está dentro da egrégora de alguma forma, mentalmente falando, né? Quanto os pensamentos vão ser esses pensamentos, as pessoas vão ser essas pessoas. Essa é a realidade que você vai encarar entrando em qualquer tipo de substância. A minha substância atualmente é o sal, gente. Eu tô viciada em sal. Lembra que eu falei que eu tinha parado de comer sal, etc. Hoje estou viciada em sal. Estou indo adquirir todos os sals possíveis, diferenciados, porque infelizmente me viciei em sal até eu me desviciar do sal. Então, daqui a pouco eu paro de comer sal novamente, mas por enquanto tô vibrando na energia do sal. Aí eu fico pensando, tá, mas que loucura, né? Tô me comunicando com um ser que era extremamente viciado em tal substância. Eu também era, porém muito menos. Mas esse ser era extremamente viciado em tal assunto. Essa minha outra amiga que era completamente viciada em álcool. Essa outra minha amiga era completamente viciada em ganja. Aí tu quer criar um vínculo afetivo com um ser que tem que responder para essas substâncias de alguma forma. Eu tenho que me comunicar, responder algumas situações para algumas outras pra essas situações, gente. De a gente ter que estar dando satisfação para alguém. Que esse alguém é a própria substância e a decisão que você decidiu. Se você vai fumar um cigarro, você vai ter que conversar com esse cigarro. Quem tem esse cigarro, senão toda a egrégora e pessoas que podem estar tentando te manipular a partir desse cigarro, a partir dessa substância. Eu percebo isso a partir dos alimentos, né? Então, sempre que eu tô preparando algo, eu tô vendo quem que está me chamando, quem que eu estou chamando. Mas é muito, sabe? Quero tornar mais fácil isso. Porque eu entendo que teus pensamentos são esses tipos de são descontrolados, são fora de foco assim, ou tipo são ansiosos. Eu entendo que seus pensamentos possam ser assim. E que se eu me comunicar muito mais profundamente de uma forma tipo dentro do meu corpo assim, né, me alimentar com alguém que tem pensamentos descontrolados, meus pensamentos vão se tornar descontrolados de certa forma. Se eu me alimentar dessa egrégora, meus pensamentos vão ficar parecidos com o dessa egrégora e minhas ações vão ficar parecidas com essa egrégora e minhas atitudes vão ser parecidas com essa egrégora. Então eu prefiro entrar em atitudes superiores, sentimentos superiores, vibrações superiores, egrégoras superiores, para realmente superiores eu digo que estejam vibrando nos chakras superiores, na cura, no amor, no serviço planetário, de estar vibrando cada vez mais a verdade, que a verdade é veganismo,
purificação, desintoxicação, completa sobriedade, completa sobriedade, completa sobriedade, para justamente a gente simplesmente agir concomitantemente com a vibração onde a gente esteja, que é a vibração superior. Por isso que eu decido agir nessa ação superior. Estar com seres superiores, vibrar seres superiores. Então, quando a gente está decidindo apenas pelo arrozinho branco, por exemplo, que é só puro açúcar, né? Porque o arroz, ele quebra em glutamato, gente, não faço a menor ideia se isso é verdade ou não, mas ele quebra em glutamato, vira glicose no sangue e vira açúcar. Então, o arroz branco, a única vibração é virar álcool no sangue. Arroz branco, né? Por isso que as pessoas estão tão viciadas no arroz branco e não percebem que o nutriente verdadeiro do arroz é o arroz integral, porque ele vai estar ali com a capinha integral dele, com a energia integral dele, e vai ser recebido integralmente no seu corpo. O seu sangue vai receber os nutrientes perfeitamente do arroz integral. Então, quando você decide se alimentar de arroz branco, por exemplo, vai ser muito mais fácil você cair no álcool. Quando você decide se alimentar de um arroz integral, vai ser muito mais fácil você se alimentar de alimentos orgânicos, por exemplo. Então tem toda uma sequência, né, de lógica, assim, pra gente estar se comunicando. Por isso que quando eu vejo que é bom, é benéfico pro meu corpo, eu vou lá e realizo isso. Claro que algumas energias é um pouco mais complicado de chegar até a vibração em si. Então, às vezes eu tenho que baixar minha vibração para conseguir chegar na vibração que que a mesma pessoa está. Ou eu tenho que aumentar a minha vibração para conseguir chegar na vibração que a pessoa está. Então, tipo, isso são as concessões, né? Tipo, se eu quero ver aquela pessoa, tá bom, eu vou me alimentar exatamente do que é aquela pessoa e eu vou conseguir entrar no reino dela, eu vou conseguir entrar na vibração que ela esteja, né? Então, acaba se tornando um pouco difícil, porque às vezes a manipulação dos seres inferiores é que os seres superiores estejam constantemente lá embaixo para conseguir purificar. Por que Jesus levava o trigo pra galera lá, mostrava, olha aqui um trigo. Ele levava lá pros moribundos para mostrar pros moribundos e falar as verdades pros moribundos. Era a chave de acesso dele, de alguma forma. Porque Jesus Cristo estava vibrando muito mais alto do que isso, né? Jejum, etc. Por que eu vou me alimentar desse trigo? Esse trigo eu sei que só é a galera comendo, porque não conseguem matar um animal sozinho. E... que loucura, gente. É uma loucura, assim. Como que a gente vai conseguir se comunicar se é uma loucura, assim? Eu não sei se faz isso sentido para as pessoas ou não. Talvez não faça sentido para as pessoas, mas talvez faça sentido para as pessoas. E eu quero saber como que eu posso tranquilizar meus pensamentos estando com pessoas que... Isso a resposta é óbvia, é só se alimentar sozinha. Ou se você quer se alimenta da visão que eu tenho. Se alimenta do que você acha, assim, ó. Me acha no arroz. Só é uma necessidade, assim, de estar próximo dos seres, mas não conseguir estar no mesmo espaço-tempo. Tipo, meu corpo tá e em tal dia, hoje é 4 de novembro, 3 de novembro, sei lá, meu corpo tá em 3 de novembro de 2025. Às vezes o teu corpo tá em, sei lá, 7 de outubro de 2007. Socorro, como que eu vou chegar até 2007? Às vezes o meu corpo tá lá em 2050. Aí como que uma pessoa que tá em 2025 vai conseguir acessar 2050? Questões. Eu entendo que todas as expectativas possam estar buscando alguma coisa, buscando. Mas a gente só vai achar quando a gente decidir pela sobriedade de se distanciar das substâncias que estão colocando esses pensamentos invasivos e acessar as substâncias que estão acessando tranquilidade, serenidade, confiança, fé. Então, por isso que
é interessante a gente estar fazendo jejuns, né? Se você não consegue fazer um jejum completo, come só arroz, só arroz, que isso é macrobiótico, etc.